Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal da Maria Nogueira. Então, se você não quer perder nenhum detalhe, se inscreva, ative o sininho de notificação e fique por dentro de todas as novidades. E para fazer o preenchimento do nosso leãozinho, nós vamos utilizar aqui a misturinha para a pele clara. Essa misturinha, pessoal, é a mesma misturinha que nós utilizamos para pintar a pele do bebê. Esse pincel de cabo vermelho é a referência 421, o número 8. Fiz o preenchimento com a misturinha para a pele clara. O próximo passo é a gente fazer a sombra dentro da orelhinha. E para essa sombra eu vou utilizar a mistura pêssego mais jatobá. Utilizando o pincel número 2, a referência 421, eu vou iluminar essa orelhinha, a parte de cima, com a cor branco. E a nossa segunda sombra vai ser com o jatobá puro. Fiz a iluminação da orelhinha com branco, a segunda camada de sombra com o jatobá. E o próximo passo é a gente fazer o preenchimento da juba, utilizando a cor camurça. Esse pincel é o pincel de cabo vermelho, a referência é 421, número 8. Só lembrando que a gente faz o preenchimento do que está por baixo, né? No caso aqui a juba do leão. E depois a gente vem fazendo o preenchimento do rostinho, que é o que a gente vai salientar nesse vídeo, tá certo? Fiz a aplicação da cor camurça, agora eu venho com a cor areia fazendo a iluminação. Bom, pessoal, aqui eu fiz o preenchimento com a cor camurça, iluminei com areia. Agora a gente vem com o chocolate fazendo a sombra. Então, nós vamos contornar esse rostinho do nosso leão, aplicando a cor chocolate. Aplico a sombra com a cor chocolate, não se esquecendo de esfumaçar. Então, eu já aplico e já venho fazendo a mistura dessas tintas, tá bom? Apliquei a sombra com a cor chocolate, fazendo o contorno de todo esse rostinho. Nós vamos também aplicar a sombra abaixo do chapeuzinho. Tinta no cantinho do pincel, eu vou puxar essa tinta para fora, como se eu estivesse varrendo. E vamos formar aqui a juba do leão. Vamos fazendo assim, movimento de vai e vem. Tira o excesso no paninho se for necessário. Não é necessário lavar o pincel. E vamos intensificando essa juba com a cor chocolate. Feito isso, pessoal, o próximo passo é a gente fazer o preenchimento do rostinho.
E para isso vamos utilizar as mesmas cores que nós usamos para as orelhas, tá? Para quem não sabe, o preenchimento para pele clara é a gente utilizar meia porção de amarelo pele, que agora vem como amarelo pêssego, e meia porção de branco. Vamos obter essa tonalidade. Caso você seja iniciante na pintura e tenha dificuldade em fazer essa mistura, deixe nos comentários que eu te explico direitinho como fazer. Certifique-se de que sua tinta esteja numa textura boa e faça movimentos circulares e movimentos de vai e vem para que a tinta penetre bem no tecido. Porque é muito importante que a gente faça o preenchimento corretamente, obedecendo, seguindo o risco, e para isso a gente utiliza de algumas técnicas, como a tinta no cantinho do pincel, que facilita a aplicação. Outro detalhe muito importante é o risco muito bem feito. Na hora de passar o risco para o tecido, a gente seguir o mais original possível. Fiz o preenchimento, vamos aplicar a sombra. Mistura pêssego mais jatobá, tinta no cantinho do pincel, eu vou fazer o contorno do focinho dele. Aqui da boquinha do sorriso, nós vamos aplicar a sombra também. Aqui eu estou utilizando o pincel número 8, mas se você tiver dificuldade, você pode utilizar um pincel menor. Pode ser o 0 ou o pincel número 2, por exemplo. Aqui para as bochechas. E também na região dos olhos, acima dos olhos, tá bom? Agora pare uns minutos e observe o seu desenho. Às vezes a gente fica querendo terminar o desenho logo e se esquece de alguns detalhes. Então observe se precisa de mais alguma sombra, algum detalhe que você não tenha percebido. Aqui eu vou aplicar a iluminação com a cor palha. Faça com calma, tá? Não tenha pressa em finalizar o seu desenho. Faça com amor e você vai ver que o resultado vai ser fantástico. Geralmente eu gosto de trabalhar com 2 tonalidades de sombra. Então, para isso eu vou intensificar a sombra utilizando esse pincel de cabo vermelho. A referência é 421, número 2, e vamos usar o jatobá. Lembrando que essa minha tinta de cor jatobá, ela está pura. Então assim vamos intensificando as áreas onde utilizamos a primeira sombra, no caso aqui intensificando com a cor jatobá. Vocês começam a perceber que o nosso desenho ele começa a ganhar um contraste melhor. Aproveito o jatobá e faço o contorno também das orelhinhas. E agora com o chocolate, utilizando o mesmo pincel, vamos fazer aqui a continuação da juba do leão. Agora vamos fazer a língua do leão, utilizando a cor rosa chá e iluminar com branco. Aqui eu estou utilizando o mesmo pincel de cabo vermelho, a referência 421, número 2. Lembrando que quando a gente troca de tonalidade, a gente lava o pincel e seca bem. Agora vamos para as bochechas. Para as bochechas nós temos várias opções, o próprio rosa chá, o rosa bebê, ou então podemos utilizar a cor flamingo, que é a cor que eu utilizei nessa bochecha aí. Movimentos circulares e dou uma iluminadinha com a cor palha. Aproveito a mesma cor e faço uma pequena sombra aqui nessa linguinha também. Próximo passo, vamos fazer o preenchimento do olhinho do nosso leão. Para o preenchimento utilizaremos a cor branco, pincel de cabo vermelho, referência 421, número 0. Lembrando que o número do nosso pincel vai ser de acordo com o tamanho do nosso risco.
Esse risco ele tem aproximadamente 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros. Para dar cor à íris, vamos utilizar aqui a cor azul hortênsia. Antes que eu finalize os olhos do leão, eu vou fazer o preenchimento do focinho utilizando a cor rústico. E nisso a gente ganha tempo, porque eu quero que essa tinta seque um pouco para a gente poder finalizar. Eu não sei aí na sua região, mas aqui está tão seco que não vai demorar muito para a gente poder finalizar esse olhinho. E dou aquela iluminada com o branco. Ilumino e dou aquela esfumaçadinha. Para a segunda sombra dos olhos do leão, vou utilizar o azul celeste. Caso você não tenha o azul celeste, eu tenho outro azul, posso utilizar? Pode sim, se você tiver o azul mar, por exemplo, ele é bem parecido. E para a pupila usaremos a cor preta. E aqui para o preenchimento da boquinha eu vou utilizar a cor rústico. O pincel é um pincel de cerdas curtas. A referência é o 40900. Aproveito também essa mesma tinta e faço o contorno da boquinha. Aproveito a mesma tinta e vamos fazer o contorno da boquinha também. Bom, aqui para a finalização desse desenho, estou aqui com a tinta chocolate já diluída, o pincel é o 40200 e vamos fazer a juba do leão. Aqui, pessoal, já carreguei o pincel com a tinta já diluída. Geralmente eu diluo a tinta apenas com água, tá? Eu não uso aquarela silk. Com movimentos únicos, de preferência bem fininhos, a gente vai puxando alguns fios, tanto de cima para baixo como de baixo para cima. A gente vai dando forma e vai fazendo o contorno aqui da juba do leão. Não se esqueça também de puxar alguns fios aqui na franja, que é a continuação da juba do leão. Para os demais contornos, eu vou utilizar o rústico.
Vou mostrar aqui para vocês como eu diluí essa tinta. Então aqui eu carrego com um pouquinho de rústico, uma gotinha de água. É água, viu, gente? Não é diluente. Faço a mistura, observo a textura da tinta. Quanto mais maleável, mais fácil de aplicar. Porém, essa tinta ela não pode estar muito aguada, senão ela vai borrar o meu trabalho. Aqui eu faço o contorno dos olhos. Esse pincel que eu estou usando é o pincel da Condor. A referência é 40900. Faço uma pequena marcação aqui acima dos olhos, marcando as pálpebras e puxo alguns cílios. Aproveito para fazer o contorno do chapeuzinho. Esse chapeuzinho ele não foi trabalhado aqui em vídeo, tá? Mas as cores utilizadas foi o vermelho tomate e também o vermelho escarlate. Para a faixa do chapéu eu utilizei o verde musgo iluminado com branco. E para finalizar esse desenho, vamos aqui intensificar algumas áreas utilizando a cor rústico. Então aqui eu aplico a cor rústico, venho esfumando e puxando alguns fios com o próprio pincel. Então assim a gente dá um realce maior ao nosso desenho, intensificando esta sombra. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem, eu precisei acelerar para não ficar muito cansativo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos e não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te mandar uma mensagem te lembrando que tem vídeo novo no canal. Um beijo, tchau, tchau!